Hello, 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 Atibaia Pode Mais, temporada 2025 incrível! Já curte, dá o seu like, compartilha. Eu estou aqui hoje com a Aline, proprietária da AV Pereira, corretora de seguros da nossa região. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Cris. Prazer enorme ter você aqui. Nós vamos falar de um assunto tão delicado, importantíssimo pra gente. A gente conhece muito pouco do universo que é dos seguros em vida. Em vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria já de cara conversar com você. Você entra na vida das pessoas nos momentos mais delicados. Sim. Eu falo assim, o brasileiro ele tem aquela cultura já do seguro do carro, seguro da casa, seguro da vida. E quando a pessoa tem que usar, ou é no momento de perda, ou no momento de enfermidade, isso envolve uma questão, tem que ter muita confiança, e a gente conhece muito pouco desse universo. Então vou pedir para você hoje dar uma aula pra gente, e o quanto isso é importante, e enquanto isso pode trazer segurança para as pessoas. Com certeza. Então, de cara, eu já queria te perguntar, por que você escolheu trabalhar com isso? Seguros de vida. Em vida. Em vida. Em vida. Na verdade, eu vindo já do segmento financeiro, né? Eu trabalho há 15 anos no mercado financeiro e há 8 anos eu adquiri uma franquia de uma empresa, né, americana, que somos especialistas em vida, né? Eu tenho uma franquia dessa empresa, mas eu tenho a minha corretora que eu atuo. Por que eu escolhi o seguro de vida, né? Primeiro que é um produto pouco explorado aqui no Brasil, né? E de extrema importância para a família. Então, sabe quando você trabalha com propósito? Eu sinto que eu faço bem para aquela pessoa, bem para aquela família. Então, assim, óbvio, não é fácil. A gente fala de um assunto, como você colocou, muito delicado. Você toca nos momentos mais sérios, que é o quê? Momento da perda e da enfermidade, de um acidente. É isso. E assim, a gente tenta levar isso de uma maneira leve. Trazer isso de uma maneira leve. Eu brinco com o meu cliente, a gente tem que pensar nisso uma vez só. É verdade. Quando você constrói uma ferramenta adequada, aquela ferramenta vira um bom travesseiro para o cliente. Porque quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele já não tem aquela preocupação, sabe? Se aconteceu alguma coisa comigo, enfim, o seguro ele serve para isso. Então, trabalhar com isso... primeiro que a gente constrói uma mudança de cultura no país, isso está mudando muito, graças a Deus. Isso que eu ia te perguntar. Essa cultura do brasileiro, a gente tem visto, o brasileiro ele tem se preparado, essa instabilidade econômica que o país vive, isso tem gerado um interesse pelas pessoas de falar assim, não, eu preciso oferecer uma segurança maior para minha esposa, para os meus filhos lá na frente? Com certeza, com certeza. As pessoas estão mais preocupadas, estão mais antenadas, estão vendo que esse tema ele vem evoluindo, né? País de primeiro mundo, tem país que é obrigatório ter um seguro de vida, né? Estados Unidos é uma cultura já. É cultural. Lá é o contrário, quem não tem que eu... Exatamente. Quando a gente assiste o filme, eu sempre brinco com o meu cliente, deixou uma pólice de seguro de vida, uma pólice... É comum a gente ver isso. E o brasileiro, sim, ele tem pensado muito mais, é um mercado que está em crescimento constante. Só no ano de 2024, falando de seguro de vida especificamente, a gente teve mais de 17% de crescimento. Olha isso. Então, é um mercado, assim, gostoso de se trabalhar. Difícil, né? Delicado, mas se você leva isso como propósito, eu acho que isso é importante. Você não pode focar só no dinheiro, de maneira nenhuma. Você tem que levar isso como propósito. Você consegue entregar um bom trabalho, né? E você se torna amiga daquela família, né? Não, é um vínculo, né? Eu queria que você falasse um pouco... Você trabalha de uma forma, assim, muito personalizada. A gente estava falando há pouco. Cada cliente é uma situação única, né, Aline? Exato. O que diverge a sua forma de oferecer o seguro para a pessoa de um seguro convencional que a pessoa vai lá e faz num banco, sem saber o que está fazendo? Existem algumas características, eu não estou falando mal de banco nenhum, por favor, é muito mais de como é conduzido isso. Então, assim, um produto de banco, ele é um produto de prateleira. Ele não é desenhado de acordo com o seu perfil. Você vai no banco e você contrata uma ferramenta de seguro. A pessoa que te comercializa, ela não entende a sua real necessidade. Quando a gente trabalha com um seguro de vida personalizado, que é esse seguro que eu trabalho, eu não trabalho com seguro de vida de prateleira, tá, Cris? A gente entende o cenário de cada um. Por quê? Cada um está no momento de vida. Né? É diferente de uma pessoa que
acabou de começar, que acabou de entrar no mercado de trabalho, para uma pessoa que de repente já está há anos na profissão, um patrimônio gigantesco. Então, estabilidade financeira e faixa etária, se é casado, se é solteiro. Exato. Tem filhos, não tem filhos, se tem intenção de ter filhos, se não tem intenção de ter filhos. E aí, a partir do momento em que a gente desenvolve uma ferramenta que faz sentido para aquela pessoa naquele momento, a gente começa a acompanhar essa pessoa ao longo da vida. Isso personalizado. Ou Exato. seja, você pega aquele pacote que você tem e você fala assim, não, eu tô criando isso aqui específico para sua história. Exatamente. E você escuta muito o cliente, tem que te contar tudo. Exato. Então, assim, inclusive a gente estava falando assim, se a pessoa passou por alguma enfermidade, se não passou, que nem a gente estava falando agora, uma coisa importantíssima que a pessoa é casada e ela tem uma irmã solteira. E ela quer colocar, ela pode escolher quem vai ser o beneficiário? Pode escolher. O seguro de vida, ele não segue linha de hereditariedade. E nem precisa ser familiar. Não, você escolhe para quem você quer deixar. Para quem você... Diferente de um patrimônio. A pessoa que é solteira, uma tiazona solteira e tem um sobrinho que ela ama de paixão. Ela quer fazer pra ela. 100% para aquele sobrinho. Ela tem 15 sobrinhos, ela quer deixar para um sobrinho, ela deixa. Gente, isso é muito legal. Eu tenho uma amiga, Cris, que quando ela fez o seguro comigo, ela era solteira ainda. Depois ela mudou o beneficiário, tá? Mas na época que ela fez esse seguro, ela era solteira e a família dela não precisaria desse seguro caso algo lhe acontecesse, pensando num cenário de morte, tá? A gente focou muito nas coberturas em vida, mas tinha ali uma faixa destinada para um cenário de morte. Ela deixou esse capital segurado para babá, que cuidou dela de quando era criança. Ah, que bonito. Então ela pôde fazer isso. Não precisa ter vínculo familiar também. Não, nenhum. A pessoa, ela pode escolher para quem ela quer deixar esse seguro. E aí uma outra diferença que eu acho que é muito importante da gente falar de seguros convencionais são as características técnicas. Um seguro de vida convencional, um seguro que a gente contrata no banco, ele tem duas características. A primeira é o reenquadramento por idade. Então, é um seguro que renova todos os anos. E todo ano, quando renovar o seguro, ele vai usar a sua idade daquele momento. Então, você começa pagando o seguro, né, com 40 anos, depois você vai pagar 41, 42, o seguro ele vai aumentando, até chegar um momento que você fala, poxa, tá muito alto. Por quê? Por conta do reenquadramento por idade. Entendi. Só que eu brinco assim com o cliente, Cris, eu falo, olha, gente, saber que a gente vai ficar mais velho... Se a gente estiver aqui nesse planeta vivo, a gente já sabe. Não tem como pausar, né? E se você tem a condição financeira e a necessidade, você vai continuar pagando aquele seguro. Só que existe um segundo reenquadramento que aí não depende da gente, Cris. Que é o reenquadramento de risco. Risco de saúde. Artigo 769 do Código Civil, ele vai dizer que qualquer alteração de saúde, de estilo de vida que você tem a obrigação de ligar na seguradora e avisar. Isso é importante. E aí, vamos supor, aquela pessoa se tornou, por exemplo, hipertensa. Ela tem que pegar no telefone e ligar no banco e fazer a comunicação e garantir que aquela informação foi passada para a proposta de seguro dela. Isso altera valor? Total. Total. Altera o valor, inclusive do que ela paga? Sim. Isso é importante as pessoas saberem. Com certeza. Se ela tiver isso é um seguro de banco. Entendi. Tá? E aí, o que o banco pode fazer, Cris? Se ele achar que aquele risco é muito alto, ele pode simplesmente falar, Aline, não vou mais renovar com você. Ele pode dar negativa. Sim. Fala assim, não me interessa mais você no meu Quer um exemplo clássico? Vamos usar o seguro do carro que segue a mesma linha, tá? Todos são regidos por esse artigo 769. Seguro do carro. Se você bate o carro num ano, no outro ano você é roubado, e no outro ano você bate o carro de novo... A seguradora te recusa. Seguro de vida, o que representa o risco para o seguro de vida? Saúde. Olha isso. Então, se você descobre uma doença, por exemplo, um nódulo, uma diabetes, né? A seguradora pode falar, Aline, não quero mais renovar o seu seguro. Não importa se você já tiver pago o seguro, tipo, 10, 20, 30 anos. Isso para quem faz os seguros anuais. Convencionais. Os convencionais, tá. A minha corretora trabalha diferente. A gente trabalha com um produto, com um seguro, né? Como eu te disse, de uma seguradora americana, que a gente faz uma análise na entrada. Hoje, Cris, não é todo mundo que pode ser cliente. Antes dessa pessoa se tornar cliente, a gente faz uma análise de saúde. Eu faço uma análise do risco dela. Porque uma vez que eu aprovar, eu congelo a idade dessa pessoa e o risco. Olha, que interessante. Então, se daqui pra frente ela tiver uma hipertensão, se ela se tornar diabética... É a forma justa de ser. Exato. Porque eu falo assim, se a pessoa já tá fazendo um seguro e ela tá bem de saúde, a partir do momento dali, a responsabilidade passa a ser da seguradora. Exatamente. Isso é legal. É isso. Por isso que a gente é muito criterioso, a gente não esconde nada, a gente relata tudo, todas as informações elas são passadas de maneira muito transparentes. Não é confortável pra mim dar, por exemplo, pra um cliente a notícia, infelizmente, você não pode ser cliente com 30 anos. Mas é melhor. Mas porque é a muito pessoa mais ser honesto. enganada, eu também acho.
muito mais honesto do que ele pagar um seguro durante 10, 15, 20, 30 anos e lá na frente não vão acessar esse seguro. Olha isso. O que eu tenho de relato, Cris, de clientes que tiveram, mas meu pai não recebeu, meu tio não recebeu, meu amigo não recebeu. Por quê? Por que não recebe? Justamente por conta disso. A pessoa faz um seguro, aí vamos supor, na metade do caminho ela se torna hipertensa, ela não avisa a seguradora porque ela não sabe. E nem teve essa informação? Não sabe, e aí ela infarta. Olha isso. O que acontece? Na hora que pega aquele laudo, vai falar, ela era hipertensa e infartou. Mas peraí, quando ela fez o seguro, ela não tinha me relatado essa hipertensão. Então, o seguro dela tá negado. Isso é desonesto com o cliente. Eu tive agora um caso recente de uma esposa de um segurado meu, que o padrasto dela tinha 7 seguros de um banco famoso. Ele não recebeu nenhum seguro. Olha a mãe isso. dela, na verdade, não recebeu nenhum seguro e precisava desse dinheiro para conseguir manter o negócio da família. Então, isso é irresponsável, sabe? Isso é ruim demais, assim, isso desonesto, né? Um produto que é tão importante e vital para uma família, para a construção de uma família, para a manutenção de uma família, ele acaba sendo vendido e comercializado de uma maneira banalizada. Aline, eu queria que você falasse um pouco esse universo dos Estados Unidos. Né? A base, a estrutura dessa empresa que você trabalha. Fala um pouquinho, vocês estão há quantos anos que essa empresa veio para o Brasil? E você estava falando para mim há poucos que você escolheu, você só trabalha com ela. Eu só trabalho com ela porque é a empresa que eu confio. Eu tenho uma certificação que é a SUSEP, Cris, que me permitiria vender qualquer tipo de seguro de vida. Qualquer um, tá? Mas hoje eu só trabalho, eu tenho uma franquia da Prudential, tá? Então eu só trabalho com a Prudential. Por quê? Porque nela eu confio. Essa empresa existe há quantos anos? 150 anos. 150 anos. Aqui no país. No Brasil. A gente entrou há 40 anos, há mais de 40 anos, com uma parceria, através de uma joint venture com um banco. Em 2002, depois que a economia já estava estabilizada, que a gente já tinha o plano real e que ela já conhecia todo o universo do Brasil, ela adquiriu as ações dessa parceria. Então, há mais de 20 anos, a gente opera de maneira independente. A gente não tem nenhum vínculo com o banco aqui no Brasil. Olha isso. Uma Prudential do Brasil, uma subsidiária da Prudential Financial. É importante a gente falar dessa instabilidade que a gente vive agora em 2025, o podcast vai ficar eternizado no canal, mas nós estamos num ano justamente que está essa instabilidade política de Brasil, Estados Unidos. Isso não interfere em nada. O assegurado que procurar você e optar, inclusive a gente, viu? Já falei com a Aline, que ela deu uma aula pra gente. 100% de segurança. Sim. O seguro, ele tem, né, uma fiscalização forte da SUSEP, que é a regulamentadora de seguros aqui no Brasil, né? Não só de seguros, plano de saúde, enfim, né? E existe um lastro que ele é feito, um lastro que ele é realizado. Então, para você vender um seguro, você tem que ter um lastro. Né? Para a Prudential comercializar uma pólice de seguro, ela tem que ter um lastro que garante que ela vai conseguir cumprir, honrar aquele benefício. Isso não só a Prudential, todas as seguradoras, elas têm que seguir essa diretriz. Né? Então, é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tocou aqui em alguns assuntos falando dos planos de saúde. E eu queria que você explicasse de uma forma assim, a gente não pode confundir o plano de saúde com o seguro. Sim. Saúde. Exato. Falei correto? O seguro de vida mesmo. Seguro de vida. O que diverge um do outro? Explica pra gente, para que a pessoa que está assistindo, ela não... eu já tenho um plano de saúde, eu não preciso fazer isso. São produtos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente deixar claro é que a gente está falando de seguro em vida. O que é um seguro em vida? Um seguro que cobre diversas situações, não somente um contexto de morte, que é como a gente conhece aqui no Brasil. O que a gente tem na nossa cabeça, Cris? Um seguro de vida, ele vai servir para quê? Se eu morrer, eu tenho um dependente financeiro ou alguém que depende de mim. Primeira coisa que vem na cabeça de quem assiste. E eu vou deixar. Morri, meu marido tá segurado. Exato. Não é só isso. Não, isso é um seguro de morte. Tá. Não é um seguro de vida, vamos considerar assim, tá? Uhum. A gente trabalha com situações em vida, pensando na proteção da renda, da receita e do patrimônio daquela família. Renda, receita e patrimônio. Exato. Então, vamos pensar numa pessoa autônoma. Se essa pessoa, vamos colocar aqui, por exemplo, um médico. O médico, na maior parte das vezes, ou ele é empresário ou ele é autônomo, né? Mesmo que tenha, às vezes, um vínculo CLT, normalmente é pequeno. Então, a maior renda dele vem da PJ, vamos colocar assim. Ok. Se ele ficar um mês sem trabalhar, ele fica um mês sem receber. Quem vai pagar as contas dele?
O plano de saúde, ele vai pagar parte do hospital. A nossa preocupação é entrada de dinheiro na conta desse cliente. Quais são os cenários que normalmente impedem essa pessoa de gerar renda? Um diagnóstico de uma doença grave. É uma das coberturas que a gente atua. Um AVC. Um AVC, por exemplo. Um infarto. Também. Se acidentou. Teve uma invalidez. Teve um acidente na Fernão Dias e vai ter que fazer um negócio na perna e ficar 4 meses com um pino na perna em casa. Afastamento puramente não, mas vamos supor nesse contexto que você citou. Esse cliente receberia uma cobertura que a gente chama de fratura, quebra de ossos, provavelmente procedimentos cirúrgicos, porque ele teria que fazer uma cirurgia e internação. Ele recebe 3 coberturas nesse caso. Eu tenho que te fazer todas as perguntas que vem na minha cabeça. Favor. Um acidente em incêndio. Como assim? Que ele tem uma queimadura grave? Teve uma queimadura. Está entre os diagnósticos de doença que a gente cobre. Doenças graves é uma das doenças que a gente cobre. O que não cobre? É difícil falar porque a gente cobre situações, né? Normalmente, por exemplo, doença, vamos falar assim, são 25 doenças que a gente tem cobertura. Falando do que, por exemplo, não cobre, né? Não cobreriam coisas ligadas à estética. Ok. Né? Coisas ligadas à gravidez. Também isso é um impeditivo para seguro. Doenças, obviamente, pré-existentes. Isso tudo. Por isso que a gente faz a análise antes. É importante a pessoa entender isso. É um produto que ele vai trazer uma segurança para a família. Liquidez. Vai trazer essa. Fala assim, vou dormir e fala assim: se acontecer alguma coisa comigo, minha família não vai faltar nada para ela. Mas a pessoa tem que entender que ela tem que estar com uma saúde boa para fazer. Exato, porque a partir do momento em que a gente aprovar esse cliente, eu vou congelar o risco e a idade dela. Isso é importante. Então, a gente trabalha com vários cenários em vida. Doença, internação, invalidez, fraturas. A gente pode deixar o seu contato no final do podcast. A pessoa que desejar fazer esse plano e ela pode contatar você e isso não é cobrado, essa consultoria. Não. Virar e falar assim, ó, esse estudo, você tá apto a fazer o seguro. Você faz todo esse serviço personalizado para a pessoa. Com certeza. Seja empresário, seja funcionário liberal. Qualquer pessoa. Inclusive, gente, uma coisa que é muito legal a gente dizer é que eu não vendo o seguro na primeira conversa que a gente tem. De maneira nenhuma. O primeiro encontro que a gente tem é pra gente se conhecer. Pra eu entender qual é o seu perfil, qual é o seu cenário, qual é o seu momento de vida, se você tem patrimônio, se você não tem, se você está no início da sua carreira ou se você já está estabelecido. Qual é a sua preocupação? Eu quero entender qual é a sua preocupação. Aí, diante da sua preocupação, que aí sim a gente desenha uma ferramenta, eu desenho uma proposta que esteja de acordo com o seu cenário e aí sim eu te apresento. Óbvio, se você seguir essa linha, né, de elegibilidade, vamos colocar assim, pensando na questão de saúde, né, obviamente, mas a partir do momento em que sua apólice de seguro é emitida, o seguro é seu, só quem pode mexer é você. Existe alguma idade ideal? Eu brinco assim, ó, o melhor dia pra gente ter contratado seguro era ontem. Olha isso. Como já passou, é hoje. Mesmo se a pessoa é solteira, jovem. Quanto mais... Eu faço vários seguros para adolescentes. A partir de 14 anos já pode ter seguro. E aí eu faço, obviamente, para os filhos dos meus clientes, né? E por que isso? Porque quando eu desenho um seguro para um adolescente de 14 anos, primeiro que eu estou segurando a saúde dele dos 14 anos. Primeira coisa e mais importante para mim. Segundo, se acontece alguma coisa com esse adolescente, enquanto ele é responsabilidade dos pais, financeiramente falando, isso vai refletir no patrimônio da família. E a família tem a cobertura financeira. Exato, para proteger o seu próprio dinheiro guardado, as suas próprias economias, o seu próprio patrimônio. Cris, tem pessoas que têm que vender apartamento, delapidam um patrimônio diante de um imprevisto de doença. Se eu falar pra você que eu acabei de entrevistar uma pessoa aqui, que a filha teve que fazer uma cirurgia cardíaca, ela pagou R$200 mil só a cirurgia. É comum, Cris. R$200 mil. É muito comum. Exames, por exemplo, de tratamentos de câncer... E tinha convênio, viu? Não cobre. Tinha convênio, ela gastou R$200 mil na cirurgia. É porque as melhores cirurgias, óbvio, né? Se você tem um médico que é bacana, que ele vai te acompanhar, ele vai te indicar o melhor. E aí, se você tem a condição financeira, se o dinheiro tá na sua conta, por que não? O que eu falo pro cliente é, o meu dinheiro é muito mais barato que o seu. Às vezes você demora uma vida inteira para acumular um patrimônio. E o imprevisto dilapida o seu patrimônio. Com certeza. E a gente tá falando de imprevisto de saúde, não são coisas. Ninguém acorda de manhã, Cris, e fala assim, hoje eu vou ter
um problema de saúde, eu vou descobrir uma doença. Imagina. Ninguém. A gente acorda de manhã para trabalhar, feliz da vida. Só que as coisas acontecem. A verdade é uma coisa, né, Aline? Ninguém tem a certeza se a gente vai acordar amanhã. Exatamente. A única certeza que Ninguém a gente tem A gente tem um essa. momento. Então, assim, importante. Eu tava conversando com a Aline há pouco aqui, eu com o Alexandre. E a Aline, eu sempre que eu vou entrevistar alguém, eu tenho uma meia horinha antes. Por quê? Tem muitos assuntos que eu desconheço. E o pouco que ela falou para mim e para o Alexandre é uma coisa assim que foi chave. E eu sei que tem muitos casais que assistem a gente que são sócios, que nem o meu caso e do Alexandre. Eu queria que você explicasse um pouquinho, que nem você explicou pra gente há pouco, casos de marido e mulher. Essa cobertura ela é dupla, como que chama isso? E como que funciona? A pólice de seguro de vida, gente, ela é sempre individual. Isso tem que deixar claro. Existem os seguros coletivos, que são os seguros de empresas, Tá. Que são uma outra modalidade Ok. de seguro. Eu tenho vários clientes que têm seguro coletivo e têm o próprio seguro. Legal. Tá? Porque se essa pessoa sai da empresa, o seguro sai junto. Ok. Tá? Mas aí, quando a gente fala de seguro individual, qual é a ideia? Hoje vocês têm uma empresa, cada um representa ali um percentual de renda dentro dessa empresa, né? De qual que é a sua representatividade dentro dessa empresa. E a gente trabalha com uma proteção cruzada, que é você protegendo o Alexandre te protegendo e vocês dois estão protegendo toda a estrutura Gente, financeira isso de é vocês. muito legal. Eu quero que você explique mais isso. Então, assim, vamos falar agora para um público de marido e esposa que são sócios, casados e sócios. Então, existe como fazer uma pólice que um cubra o outro? Exatamente. Porque pensa assim, Cris, se um dos dois tem um diagnóstico de uma doença e tiver que parar de trabalhar por um período, como fica essa empresa? Quem vai assumir a responsabilidade dessa pessoa dentro da empresa? Você vai ter que ou contratar uma mão de obra de fora, e normalmente isso não é barato, ou você não vai contar com aquela entrada de receita, isso vai ser um prejuízo gigantesco para a empresa. Então, quando você tem uma ferramenta que injeta liquidez, se uma dessas pessoas fica doente, vai entrar o dinheiro do seguro. O seguro vai te suprir durante esse período. Bom, já sei que meu faturamento vai cair em 50%. E um problema menos para administrar. Exatamente. Né? A verdade é uma coisa, né, Aline? As pessoas elas não estão preparadas para lidar com essas situações. É muito triste quando triste. a gente vê. É muito triste. Né? Cris, eu brinco que quando o cliente me procura para fazer um seguro de vida, eu fico preocupada, porque normalmente são por 2 motivos. Ou porque aconteceu alguma coisa com alguém muito próximo e ele ficou com medo, e aí ele vai me ligar e eu falo, preciso fazer meu seguro logo, ou aconteceu alguma coisa com ele, ele já não pode mais ter seguro. E aí eu já não tenho mais o que fazer. Eu não posso deixar de comentar com você. E para você que assiste, tudo tem o tempo certo para Deus, né? Sim. Há exatas 2 ou 3 semanas atrás, meu primo, 63 anos, Aline. 63 anos. No sábado à noite, ele me manda um WhatsApp assim, ó. Oi, boa noite, feliz domingo amanhã, não sei o quê, blá, blá, blá. Tava com uma gripinha, foi pro hospital, achando que era uma faltinha de ar da gripe. Coração dilatou, insuficiência cardíaca, morreu no domingo. Deixou um filho de 17 anos. Então, eu falo assim, me fez refletir, eu tô bem nessa fase, porque eu falo assim, gente, não tava doente, ativo, saúde, eu falo assim, e pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer idade. Então, eu falo assim, como é importante, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente fala assim, e eu fui no funeral em São Paulo, e eu ouvi alguma coisa falando assim, não sei o que do seguro. Não sei o que o seguro. Que ele tem um seguro. Tinha, acho que tinha, porque eu ouvi não sei o que do enterro, né? Daí eu falei assim, acho que parece um problema menos. Sim, sim. Por mais triste que seja a situação, né? Cris, se você tirar o peso da família nesse momento, de não ter que cuidar dessas coisas, assim, não tem dinheiro que pague. Então, assim, esse podcast, eu falo assim, é importante, por exemplo, o marido, você é o 100% da renda, 70% da renda da sua família. A gente tem que parar e pensar nisso. Porque assim, ninguém tem essa certeza amanhã. Exatamente. E enquanto a gente tá com saúde, é o momento de fazer. Exatamente, é isso. Eu brinco e eu falo assim, a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, não é? Não, comigo nunca vai acontecer com o meu vizinho. Mas a gente é vizinho de alguém. Não se esqueça disso. Eu queria assim,
durante seus anos de caminhada, já mexendo com um assunto tão delicado, teve alguma história assim marcante pra você, que você fala assim, nossa, Cris, aquele cara, ele devia ter feito, olha, ele fez na hora certa. Você lembra de algum caso assim? Muitas histórias, né? Eu tenho muitas histórias, não só minhas, como de outros colegas, né? Que têm a mesma profissão, a gente conversa muito. Mas teve um caso específico de um cliente meu, médico, que ele sustentava a família dele, que era da região norte do nosso país. Então, ele sustentava a mãe, irmãos, né? Existia uma galera ali que dependia da renda dele. Ele fez faculdade de medicina com aquele suor, sabe? Assim, uma pessoa muito do bem, muito gente fina. E quando eu conversei com ele sobre o seguro, ele falou, vou fazer meu seguro porque eu não tenho filhos, mas eu tenho dependentes financeiros. A minha família depende de mim, financeiramente falando, e ele morava em São Paulo, né? E aí ele teve um AVC, Cris, com 32 anos dentro da academia. Nossa. Mas quando que você vai imaginar que uma pessoa 32 anos fazendo academia vai ter um AVC? Extremamente Surreal. saudável, que fique claro, extremamente saudável, Surreal. né? Não era hipertenso, não tinha diabetes, tinha um peso super controlado, uma pessoa assim, né? Teve simplesmente um AVC. Às vezes por questões de estresse, tem tanta coisa que envolve na vida da gente hoje que a gente não sabe, né? Enfim, ele teve esse AVC. E aí uma das sequelas que ele teve, ele tinha uma tontura muito forte. Ele não conseguia ficar muito tempo assim, sem ficar deitado, de olhos fechados, porque ele tinha muita essa tontura, né? Exato. O processo de reabilitação dele. Ele ficou 6 meses sem trabalhar. O dinheiro que ele recebeu do seguro foi mais que suficiente para suprir todos os custos que ele teve durante esse período, suprir os custos com a família dele, né? Então, assim, o que ele deixou de ganhar durante esse período, o seguro supriu. A gente tenta fazer um cálculo, Cris, de 2 anos da renda do cliente no diagnóstico, por exemplo, de uma doença grave. Por que 2 anos? Porque é o tempo estimado pela Organização Mundial da Saúde que a pessoa demora para voltar ao ritmo normal de trabalho. Olha. Então, em média, a pessoa demora 2 anos. Qual é a nossa preocupação? Que nesse momento que ela está enfrentando esse tratamento, que ela não se preocupe com dinheiro. Porque o plano de saúde, assim, não que vá cobrir, né? Mas o papel é cobrir a parte do hospital. Isso, vamos voltar para o assunto do plano de saúde. A pessoa tem um plano. Ela só vai ter a cobertura ali, ó. Hospital, internação. Saiu de lá. Os planos de saúde, a pessoa vai para casa. E aí, acontece o quê? Desempregada, porque não pode. Muitos não podem trabalhar. Você pega um PJ. Não, você pega um PJ, porque a gente tem que entender o seguinte: PJ hoje não é só o pessoal da área da saúde. Tem um monte de gente de área administrativa que está em PJ hoje nas empresas. Cris, cada vez mais. Ó, eu tenho muitos clientes, veterinários, advogados, arquitetos, empresários, obviamente, de um modo geral. E é uma tendência, porque essa parte tributária está muito pesada. Todo mundo está virando PJ. Exato. O pessoal da área da beleza, então o pessoal de estética, todo esse público. Quem depende da sua força de trabalho para gerar renda? Auditores, CEOs, os maiores cargos dentro das empresas, das grandes empresas, hoje são PJ. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito legal de falar é: quem depende da sua força de trabalho precisa do meu trabalho. É verdade. Precisa, né, me escutar para entender um pouquinho desse universo. Porque se você não sair de manhã para trabalhar, ou se você ficar, às vezes, 1 mês internado no hospital, às vezes por uma questão de pneumonia, Cris. Pneumonia, a pessoa fica 30 dias internada. Bobinha. Que é uma coisa... Tipo assim, peguei uma gripe e piorei. Não é nada grave, assim, né? Perto de um acidente, de um AVC. Fica 30 dias sem trabalhar. Tem gente que paga aluguel. Então, às vezes a pessoa se endivida, ou às vezes ela tem que acessar o dinheiro guardado dela. Às vezes o que ela demorou para construir ele, ela vai ter que acessar. Então, o seguro bem construído, ele te ajuda, obviamente, a blindar a sua força de trabalho e todo o patrimônio que você está adquirindo, que você já adquiriu até agora. Então, o dinheiro do seguro, assim, ele é uma ferramenta do seu planejamento financeiro. Pessoas que já atuam, né, que já têm um consultor financeiro, né, eles sempre indicam que você tem uma ferramenta de proteger. Porque não adianta você guardar, né, multiplicar esse dinheiro se você não protege esse dinheiro. Eu tenho que fazer uma pergunta para você. Ele é acessível para a classe média e para os... Porque certeza. Assim, quando a gente fala do universo mais macro, grandes empresários, CEOs, eu imagino que a maioria deles hoje é inquestionável, eles devem ter. Mas a realidade dos pequenos e médios empresários desse país, do empreendedor, ele consegue se planejar e fazer? Com certeza. O que compra... Você tem esse produto para oferecer? Com certeza. O que compra esse produto é saúde, não é dinheiro.
eu falo muito isso para o cliente, a gente vai desenhar algo que esteja de acordo com o seu momento. Com certeza, né? A ideia do seguro jamais vai ser prejudicar alguém financeiramente, muito pelo contrário, ele tem que ser desenhado de uma maneira que seja confortável para aquela pessoa naquele momento. Daqui 4 anos, casou, teve um outro patrimônio, tá ganhando 3 vezes mais, daí dá para fazer um upgrade? Sim. Se a pessoa tiver saúde, ela pode ter quantas apólices de seguro ela quiser. Cris, eu tenho clientes na minha carteira que tem 8 apólices de seguro de vida. Que legal. Sabe por quê? Essa pessoa vai evoluindo e ela vai protegendo tudo aquilo que ela vai adquirindo. Eu tenho um cliente que, quando eu iniciei lá atrás, que era solteiro. E hoje tem 3 filhos. A gente blinda a educação da criança. A gente faz, nesse estudo que a gente monta para o cliente, para você ter uma noção de onde a gente chega, eu faço um estudo de uma projeção de educação, né, com o padrão de educação que a pessoa proporciona hoje para o filho, de 3 anos até o final da faculdade. Que legal. Eu viro para ele e falo, pelo menos X mil reais você vai terminar de educar, você vai precisar ter para terminar de educar o seu filho. A gente faz um seguro para proteger a educação dessa criança. Se ele estiver aqui ou não, o filho vai se formar no padrão de educação que ele proporciona para ele. É uma realidade assim muito nova. Isso chegou no Brasil, assim, que as pessoas pararam realmente para falar assim, agora eu tenho que começar a me preocupar com isso. De quantos anos para cá? Então, eu tenho 8 anos de franquia, né? Quando eu iniciei lá atrás, era mais difícil. A gente até, às vezes, falava, quando tentava ligar para o cliente, falava, e se eu falar seguro de vida direto, a pessoa falava, não, Deus me livre, já tenho seguro no banco, não vai nem querer escutar, né? Então, a gente sempre fala planejamento e proteção financeira personalizado, algo nesse sentido, e a pessoa escutava. Quando escutava, ela já entendia o que a gente estava dizendo. Então, a gente percebe que as pessoas pararam um pouco de ter essa aversão ao seguro, porque entendem agora... Porque a informação chegou, exatamente. Né? Porque se tinha, assim, uma informação muito deturpada de tudo isso também, né? Sim, muito deturpada e a questão da consciência mesmo. A gente vai vendo o que vai acontecendo, né, Cris? Acho que as coisas ao nosso redor, hoje a rede social, ela deixa a gente muito mais antenado, muito mais preocupado com as coisas que acontecem. A gente não assiste... Antigamente, a gente parava para assistir o Jornal Nacional à noite para saber o que estava... Né? Hoje em dia, a gente está com isso na palma da mão o tempo inteiro. Tem um detalhe muito importante, eu tenho que te fazer essa pergunta. Na hora da emergência, que a situação acontece, o teu cliente ele vai ligar para você ou ele pega e liga para um 0800 da vida? Pro meu telefone. Você que vai dar toda essa assessoria, esse suporte? Tudo. Eu falo pro cliente que ele a partir isso do momento faz em que muita diferença, gente. Muita. A partir do momento em que ele se torna meu cliente, eu acompanho esse cliente ao longo da vida. Né? Ele passa a ter um consultor. Eu viro ali uma amiga da família. Essa é a ideia, né? Pra quem me deixa entrar, eu viro amiga da família. Eu sempre falo, olha, a sua esposa tem que ter o número do meu telefone, o seu filho tem que ter o número do meu telefone. Porque é importante. Às vezes não é só num cenário de morte. Às vezes a pessoa não consegue falar comigo. Esse cliente mesmo, Cris, inclusive do AVC, sabe quem me ligou? Um amigo dele que era médico, que era meu cliente também. Porque ele tava lá internado. Solteiro. Entendeu? E aí ele me ligou e falou, Aline, tal pessoa fez o seguro? Eu falei, fez. Ele falou, ele teve um AVC. Aí eu tratei todas a parte de documentação com esse amigo, né? Todo esse trâmite, no Quem caso... faz sou eu. Olha que importante. Quem faz sou eu. Isso, hein, gente? Isso é um diferencial de você não contratar com um banco, né? Porque quando você contrata com um banco, você tem que ligar no 0800, às vezes não consegue falar, você tá desesperado naquele momento. A primeira coisa que a gente faz é tentar acalmar a situação. Eu tive um cliente o ano passado, Cris, eu não vou esquecer nunca, que eu tava sozinha em casa nessa segunda, meu marido estava viajando a trabalho. Ele sofreu um assalto chegando do trabalho, super tarde da noite, e ele estava de moto. E aí pediram a moto dele, ele entregou a moto. E depois de entregue a moto, o rapaz deu 3 tiros nele. Meu Deus. Na porta da casa dele. E graças a Deus um tiro só pegou, mas assim, né, foi absurdo. A primeira pessoa que a esposa dele ligou foi pra mim. Olha isso. Era 11h30 da noite numa segunda-feira. Ela também é minha cliente, uma super querida. Ambos são muito queridos. Então assim, a gente tenta auxiliar de todas as maneiras possíveis. Esse cliente precisou e usou o dinheiro desse seguro, né? Ele teve, acho que a primeira internação, ele ficou mais de 30 dias internado. Ele teve que fazer cirurgia. Ele teve 2 costelas quebradas no tiro que ele tomou. E aí, por conta dessa internação longa, ele teve algo no sistema digestivo, então ele teve que, não conseguia se alimentar, foi toda uma reabilitação. E por conta desse tempo de internação, ele
pegou acho que foi pneumonia, se eu não me engano, alguma infecção, ou foi pneumonia, alguma infecção que ele teve que retornar para o hospital e ficou mais 30 dias. Então, assim, ele demorou pra caramba pra se reabilitar. Por que eu quis fazer essa pergunta pra você? Eu imagino que a pessoa que tá passando, o familiar, né, a esposa, deve ser uma situação assim tão assustadora. O foco é a vida ali. A pessoa não tem nem cabeça para ligar para 0800. Então, quando você tem esse vínculo de confiança, e acho bonito isso, você ter essa preocupação e esse cuidado com um cliente seu. Porque eu falo assim, isso leva boca a boca, né? Uma pessoa que passou por uma experiência dessa e vivenciou, a família toda tá vendo o suporte que ele teve. Sim. Então eu falo assim, isso evidencia muito o seu trabalho também, essa humanização, né? Eu chego no cliente através da recomendação. Que legal. É a minha porta de entrada, assim, a minha luta é para ser sempre uma pessoa recomendável, né? Eu digo luta no sentido de, assim, levar o meu trabalho da maneira mais correta possível, assim, mais ética possível, mais aberta possível, para que eu sempre seja uma pessoa recomendável. Obviamente por mim mesma, né? Porque eu acho que isso é bom para todo mundo. E para o meu cliente, para quem ele me confia, poxa, eu pego uma recomendação, poxa, fala com o meu pai, fala com o meu irmão. Isso significa muito para mim, Cris. Quando uma pessoa me passa alguém muito próximo, significa muito para mim. Eu queria que você relatasse um pouquinho como que foi no seu segmento a situação da pandemia. Como que foi isso? Porque eu imagino assim, uma situação muito atípica. Eu nem quero falar de global, eu quero falar assim, Brasil, estado de São Paulo aqui, como que foi isso com os seus clientes? Que já tinham, foi seguro para eles passar por isso? Foi, primeiro que todo mundo começou a ligar pra gente, né? Começou a imagino que o telefone devia de parar. E aí a seguradora, a Prudential, que é quem eu tenho a franquia, né? Na primeira semana disse que pagariam todos os benefícios, né? Tanto ligado à morte, quanto ligado à internação, porque são duas coberturas que a gente tem que enquadrariam dentro desse perfil, né? E só para esse tema de Covid foram pagos mais de 50 milhões. Olha isso. Assim, muita gente recebeu. Eu tive clientes, eu tenho uma cliente que ela é enfermeira, que ela pegou logo no início, ela ficou bem, só que o marido dela, que é meu cliente, também pegou e ficou mal pra caramba, Cris. Aí eu nunca vou esquecer que ele me ligou, e aí quando eu vi ele me ligando, eu não conseguia ouvir a voz dele. Aí eu falava, alô, e ele... meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele me ligou e falou assim, Aline, eu tô internado no hospital, eu tô com medo de ser entubado. Eu só queria saber se minha pólice de seguro tá certa, se tá tudo certinho. Meu Deus, gente! Foi. Coração vem pra boca numa hora dessa. Imagina, ele com a esposa que era minha cliente, com uma filhinha pequena, agora ele tem outro filho, na época ele só tinha uma. E eu falei, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tenho certeza que você vai sair daí, a gente vai fazer uma pólice maior. E dito e feito, você acredita? Ele, graças a Deus, se recuperou, ele ficou ruim mesmo, assim, ficou vários dias internado. Mas aí ele se recuperou e a gente até melhorou a pólice dele. Mas assim, aconteceu. Imagina, a pessoa tá indo pra lá. Imagina você tá lá no meio daquela galera, todo mundo doente. Você falou, meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo? Outra coisa. A parte de imposto. Seja o beneficiário, a gente pode falar, isso, né? Seja se a pessoa foi a óbito, ou se a pessoa se acidentou, ou tá enferma... E libera lá o valor, a Prudential libera lá o valor para o beneficiário dela. Como que fica a parte tributária disso? O seguro de vida, Cris, ele não é considerado herança, ele não é considerado um ganho de capital, ele é considerado benefício. Por ser um benefício, ele segue a mesma linha do seguro do carro, ele não tem tributação. Olha isso. Então, a pessoa deixou 1 milhão para a família. Esse 1 milhão... ele vai entrar na conta da pessoa líquida, sem dedução de R$1 de imposto de renda. Olha isso, gente. Que informação preciosa, hein? Inclusive, Cris, isso é um outro tema muito importante da gente levantar, que o seguro de vida hoje cada vez mais vem sendo utilizado para sucessão patrimonial. Como assim? Existe uma conta que a gente vai deixar quando a gente tem patrimônio, que é a conta do inventário. E você consegue resolver isso de uma maneira muito mais barata, muito mais segura, através de uma pólice de seguro de vida vitalícia. Específica para o
A questão de inventário. A gente faz esse cálculo, inclusive, no estudo que a gente monta para o cliente, tá? Então, eu vou entender toda a questão dele patrimonial para eu saber qual é o valor do seu inventário nesse momento. Não, qualquer inventário hoje em dia é 100 mil reais, Exatamente. 50 mil reais. A Pra quem, gente classe média, viu, gente? A gente pra quem não tem muita coisa, não. Sendo otimista, tá, Cris? 15% do valor do patrimônio. Quando eu falo patrimônio, gente, eu tô falando de carro, de casa, de empresa, de dinheiro guardado. Tudo é tributado. Tá, então vamos ver se eu entendi. Um casal, o marido e esposa, ele tem um casal de filhos e o cara conseguiu um patrimônio lá e tem a empresa dele, tá estabilizado. O cara vai a óbito. Para dividir isso de forma conforme a lei, falando uma linguagem bem simples para as pessoas, em média, o inventário vai custar 15%. Se o cara tiver um patrimônio de R$1 milhão, uma casa, 150 mil. 150 mil reais de inventário para fazer a documentação e deixar certinho para a esposa e para os filhos. Se a gente tá falando, então, se ele tiver um patrimônio de 10 milhões... 1,5 milhão. 1,5 milhão do patrimônio dessa pessoa vai para o inventário. E tem um detalhe. A partir de 60 dias começa a incidir multa e juros em cima disso. Se você vai entrar com o inventário. Tem 2 meses para fazer. Mas sabe quando vira aquela bola de neve? É isso. Que onde o seguro ajuda, gente, ele leva a liquidez. O primeiro dinheiro que entra na conta da família quando alguém morre é o da pólice de seguro de vida. É a primeira liquidez que entra. Com aquela liquidez, óbvio, a pessoa, quem fica consegue se reestruturar e fazer o pagamento do inventário e liberar todo o restante do patrimônio. Só que para você fazer essa transferência através de uma pólice de seguro de vida é muito mais barata do que se você for fazer isso em vida. Essa é a questão. Por isso que o seguro de vida cada vez mais vem sendo utilizado para sucessão patrimonial, empresarial. Então, a gente monta um seguro para os sócios. Um exemplo, tá, Cris? Existem 2 sócios numa empresa. Se um dos 2 sócios, vamos supor que essa empresa vale 50 milhões. Se um dos sócios falta, só existem 2 possibilidades. Ou o herdeiro desse sócio assume a cadeira daquele sócio, só que às vezes aquela pessoa não tem aptidão para isso. Ele vai ter que tomar decisões que ele não está apto para isso. Imagina, e ele se o cara é um quebra engenheiro, tá numa metalúrgica, a esposa é uma médica. Ele não conhece quebra. nada do universo do marido. Existem estudos, inclusive, que apontam que a maior parte das empresas que falem é através nesse momento dessa sucessão. De quando parte ali o patriarca, né, a pessoa ali que era responsável e assume um filho, um neto, ou algo nesse contexto. Porque realmente a pessoa não tem domínio daquele assunto. Então, isso é um problemaço para o sócio que ficou, porque ele vai ter que considerar uma pessoa ali assumindo. Situação horrorosa. E a segunda opção é essa empresa ter que descapitalizar 25 milhões e pagar a família. Agora você me responde, que empresa tem parado em caixa 25 milhões? Eu estou usando esse exemplo alto, mas, gente, a gente está falando às vezes de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, né? Quem quer dispor desse dinheiro? Então, uma pólice de seguro de vida nesse contexto... Isso tinha que ser obrigatório para quem é sócio. Leva. Você que tem sociedade. Porque assim, ainda é marido e mulher, faz dentro de casa, beleza. É menos traumático. Agora, sócios, isso tinha que ser obrigatório. É quando eles me dizem, não, mas a gente tem um contrato de boca. Não, se acontecer alguma coisa comigo, ele vai cuidar da minha família. Cara, você não vai estar mais aqui. Você jura que você vai cuidar? Não estou dizendo para você desconfiar de uma pessoa, mas não é muito mais tranquilo para você ter certeza que se alguma coisa te acontece, a sua família vai receber o valor que é proveniente da sua parte? Ou o coitado do sócio, que pode arrebentar com a vida do outro lá, que é correto. Porque a família desse aqui... E eu tive um caso com um cliente nosso aqui. Então. E acontece muito, Cris. Muito. Os 2 eram sócios, montaram a empresa cresceu muito. Um dos sócios morreu com 38 anos. A família, irmãos, no dia seguinte, foram na empresa do cara arrombar o cofre da empresa para ver quanto tinha de dinheiro guardado. Tem uma coisa que dizem é real. Para quem tem o negócio... ele sempre vai querer pagar, né, menos. E para quem vai receber, sempre acha que vai valer mais. Então, é muito complicado esse cenário. Um seguro resolve essa situação, porque vamos supor, nesse exemplo de 25 milhões, esse sócio vai assumir lá a parte dele, vai ficar com 50 milhões, que seriam dos 2, e os 25 milhões vai passar para a família de quem faltou, que também é direito, né? Então, a gente está falando de um seguro alto, gente, mas eu estou falando de empresas pequenas, seguem a mesma linha. Que legal. É uma empresa que vale 1 milhão, uma empresa que vale 2 milhões, uma empresa que vale 10 milhões. Poxa, você tem um seguro para garantir que se alguma coisa acontecer, a empresa está protegida.
e os donos colocarem isso no dia a dia da empresa, o custo não deve ser uma coisa absurda Não, também. isso entra dentro do custo da empresa. Isso entra no custo da empresa. Eu sempre falo isso, né? Até mesmo para quem é autônomo, coloca isso no custo da sua empresa, porque se você não trabalhar, o dinheiro não vai entrar. E para o empresário é a mesma coisa. Se você não estiver aqui, né, a sua empresa vai rodar da mesma maneira? Não, não vai. E quem me fala que vai, eu brinco e falo, é mesmo? Se você não for para a empresa, sua empresa hoje não precisa de você. Não. Qual foi a última vez que você tirou 30 dias de férias? Ai, não, que não sei. Ué, mas a sua empresa não precisa de você. Então, assim, o dono ali, ele é, o Cris, quem, né, consegue levar... Por mais que ele tenha pessoas de confiança, que o negócio rode realmente, ele precisa estar ali presente. Com ele certeza. precisa se fazer presente para as coisas fluírem, né? Senão, a gente sabe que é complicado, a empresa vai... Aline, a gente está caminhando para o final. Tem alguma coisa que eu deixei de abordar que você acha importante, a pessoa que está assistindo? O que você teria para falar? Um recado? Eu deixei de abordar alguma coisa importante, relevante nesse segmento seguro em vida? Não, eu acho que não. Acho que a gente abordou bastante coisa. É óbvio, é um tema gigante, né? E cada caso é um caso. Eu só quis dizer, assim, que o seguro, sim, ele cabe para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Então, desde do pequenininho empreendedor até o super empresário, é possível se desenhar uma ferramenta de seguro adequada, que se, né, encaixe dentro do seu momento atual. E um outro recado que eu quero deixar é, para quem já tem seguro de vida, me procura. Que a gente faz uma análise, né? Para saber o que você tem hoje, se ele está adequado, qual é a ferramenta que você tem de seguro, se esse seguro realmente está te protegendo. Porque às vezes a gente tem seguro, mas não está protegido, Cris. Esse é o negócio, tá? Então é importante, a gente consegue fazer essa análise. Pode esse até estudo. continuar com o outro. Mas eu acho assim, ó... Difícil, tá, Cris? Manter o outro. Vale a pena tirar outro. Eu acho assim... É muito personalizado e muito específico o que você faz. Muito. A gente vai deixar todos os contatos da Aline. Você que é empresário, que tem sócio, compartilhe o podcast, dá o seu like, comenta o quanto. Você que já é cliente da Aline. Comentem. Coloque nos comentários aí que você vai ajudar a Aline a alcançar outros novos clientes, porque isso é fundamental para a realidade do brasileiro hoje. A gente está dentro de um país que a gente não consegue projetar. A gente pode estar estabilizado hoje financeiramente, Aline. Então, que nem você falou, pessoas que podem ter construído um patrimônio, acontece uma emergência, que nem eu falei dessa minha cliente. A filha teve que fazer uma cirurgia de 200 mil reais, eles venderam a casa. E aí uma coisa é fato, né, Cris? Imagina você ter que vender uma casa do dia pra noite, o quanto de dinheiro essa família não deve ter perdido. Porque muito delicado isso. É difícil vender um imóvel do dia pra noite, você tem que assim, depreciar muito um patrimônio que você demorou anos para construir. Então, assim, é uma ferramenta barata diante de todos os benefícios que ela leva, né? E a única certeza que a gente tem é que um dia a gente não vai estar mais aqui. Verdade. E a gente tenta trabalhar isso de uma forma leve. Eu falo pro cliente, vamos pensar nisso só uma vez, depois a gente só vai tomar café, conversar, atualizar seu estudo. Mas assim, fica tranquilo, sabe? Tem um bom travesseiro, sabe? Se acontecer alguma coisa com você... O que eu aprendo nesse podcast é assim, ó, é algo que a gente não pode protelar em fazer também. Sim. Por exemplo, eu com 52, o Alexandre com 56. A gente tá bem. Estamos com saúde, nenhuma enfermidade, nenhuma comorbidade. É essa a palavra? Comorbidade. Comorbidade é o momento certo de fazer. Porque eu falo assim, procure fazer enquanto você tá bem. Porque eu falo assim, às vezes eu falo, vou fazer ano que vem. Vou esperar de pegar o apartamento. Vou esperar de comprar. Não vai fazer. Vou esperar minha filha se formar na faculdade. Não, agora eu vou esperar. Toda vez a gente vai protelar. Então, e a gente não sabe o que pode acontecer. A decisão hoje está na sua mão, né? É isso que eu falo para o cliente. A decisão hoje está na sua mão. Eu jamais vou pressionar ninguém para fazer, fechar, até porque assim não é vantagem para mim. Não é invasivo, não é um produto invasivo, gente. Exato. Isso é uma questão de consciência. Exatamente. A pessoa tem que se conscientizar. É óbvio que tem que fazer um estudo financeiro também, porque não adianta fazer hoje, daqui 6 meses. Não, eu não faço, Cris. A gente é muito responsável com isso. Entendeu? Assim, eu prefiro que o cliente comece, de repente, né, dentro de um cenário que ele consiga, do que a gente dar um passo maior que a perna e lá na frente... Importante. Ele não consegue... Até porque eu sou prejudicada, pensando na questão dos números. Eu sou medida por qualidade, Cris. Assim, a minha empresa... E a segurança para quem está te contratando exatamente, também. Exatamente. Então, assim, a gente é muito responsável nesse... Quando a gente constrói
constrói realmente algo que faça sentido. E aí eu falo pro cliente, não, qualquer imprevisto que você tiver, qualquer problema financeiro que você tiver, me liga, Olha que eu importante. te ajudo. A gente reconstrói, a gente modifica, eu tenho várias ferramentas na mão para ajudar o cliente a enfrentar aquele momento financeiro. Na pandemia, por exemplo, pode acontecer, gente. Na pandemia, além dos acionamentos, Cris, imagina o desespero das pessoas para pagar o seguro. Imagino. Empresas quebrando, pessoas que ficaram sem trabalhar. Gente sem faturar. Exatamente, ficaram sem faturar. Imagina o desespero daquela pessoa. Então, assim, a gente conversava, a gente ajustava. E no final das contas, Cris, posso estar enganada, mas acho que não houve um cancelamento, assim, conversando comigo de alguém por não conseguir pagar durante a pandemia. Por isso que é importante esse contato com você. É um produto, o que eu levo desse podcast é assim, ó. É um produto que você jamais deveria fazer através de um 0800, através de alguém que te ligue, através de um programa de não sei o que, negócio que vem no cartão de crédito. Não. É importante ter eu acho que esse vínculo de falar assim, não, se eu precisar amanhã, ó, tô sossegada porque eu tenho ela vai tomar a frente disso. Eu sou especialista em seguro de vida, Cris. Eu só trabalho com seguro de vida. Eu acho que pra gente, a gente tem, né, um exemplo, você vai no médico. Você vai, talvez, num clínico geral para um diagnóstico inicial, mas a partir do momento que você tem um diagnóstico, você vai num médico específico. Coração. Exatamente. Urologista, rim. Então, você se especializou naquilo. Eu me especializei nisso, só trabalho com isso. Importante. Eu poderia trabalhar com outras ferramentas por essa certificação que eu tenho, mas eu só trabalho com seguro de vida. Eu só estudo esse mercado. Eu só trabalho com risco, com blindagem de patrimônio, com blindagem de renda. É a única coisa que eu faço, é meu universo. Então, quando você tem um especialista na mão, obviamente, o cenário muda. Eu não trabalho com 20 ferramentas, eu trabalho com uma ferramenta. Então, assim, eu falo para o cliente, você tem o corretor do seu seguro do carro, você tem o corretor do seu seguro do plano de saúde, você tem os corretor dos seus investimentos e você tem o corretor do seguro de vida. Não mistura tudo, não coloca tudo na mesma cesta, porque quem vende tudo acaba não se especializando, né, Cris? E a ideia é que você tenha ali um produto de acordo, você tem a melhor ferramenta na mão. Olha, eu termino esse podcast com uma conclusão assim, ó. Se você tem um patrimônio gorducho, isso é indispensável. Se você tem. Porque daí você já resolve a vida da sua família, para eles não passarem nenhum estresse. Se você está começando agora, também indispensável. Sim, com certeza. Ou seja, isso é importante. Eu falo assim, nem que seja para classe média, às vezes começar nem que seja com um valor menor mesmo. Com certeza. Mas não deixar de fazer. Não deixa, porque o que compra realmente é a saúde. É verdade. Enquanto você tem saúde, você pode contratar. A partir do momento em que você tem algum diagnóstico, não importa o tamanho do seu patrimônio, não importa o tamanho da sua renda, você não consegue mais contratar uma ferramenta séria de seguro de vida. No banco você contrata, mas não recebe. Então, daí não adianta nada, né? Aí não adianta. Aí você tá pagando só para ter aquela ilusão de que eu tenho alguma coisa, sabe? Mas não vai receber. Aline, foi muito informativo. Ai, muito obrigada, Cris. É um podcast. Eu tava nervosa, mas foi tranquilo. Foi muito bem. Eu falo assim, é muito diferente quando eu recebo uma construtora, um produto, alguém que vem vender algo físico, do que eu receber entrevistados que vão falar de vida, qualidade de vida, de saúde, de futuro. Você está falando de futuro. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande no Atibaia Pode Mais. E mais uma vez eu falo, eu sou privilegiada pelas pessoas que sentam aqui, que adotam esse princípio de ética, de valor, sabe? Essa preocupação com a pessoa, com o ser. E você tá de parabéns. Você me passou um caráter, assim, o pouco que eu te conheci, você me passou uma preocupação muito grande com isso. Então, que Deus te abençoe. Amém. Que esse podcast venha acolher grandes clientes para você. E que Deus continue te usando, porque você, felizmente ou infelizmente, você passa pelos momentos mais delicados das famílias. Isso envolve famílias. Então, que Deus te dê muita sabedoria. Foi uma honra para mim. E nós vamos virar seu cliente, você já sabe, né? Que bom. Já colheu nós dois aqui. Muito obrigada, Cris. Compartilha esse podcast, dá o seu like, a gente precisa de você. Já estamos batendo 300 mil visualizações em menos de um ano, gente. Olha que legal. Obrigada e se informe. E nós vamos deixar todos os contatos da Aline, da corretora, para você entrar em contato com ela. Pode ser assim? Com Quer certeza. deixar o seu Instagram?
Quero. Meu Instagram é Aline Vicente P. Mas acho que vai ficar na descrição também, né? No final do podcast vai ter a descrição, mas já vai no Instagram dela e se inscreve lá. Super beijo, gente! Fiquem com Deus, temporada 2025 tá demais. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, não é só no Instagram, gente. No Instagram vão só os shorts. Para você assistir as entrevistas na íntegra, tem que ser pelo canal. Atibaia pode mais. Até mais. Tchau, tchau.